Opa, gente, boa noite. Hoje a gente vai dar continuidade ao Livro dos Espíritos. O tema é da obsessão o Livro dos Médiuns. Livro dos Médiuns, o tema é da obsessão, meios de a combater. Isso, o item 253. Kardec inicia: cumpre, todavia, se não atribuam a ação direta dos espíritos todas as contrariedades que se possam experimentar, as quais, não raro, decorrem da negligência ou da imprevidência. O homem experimenta sensações e emoções a cada momento em sua vida, tais como alegria, raiva, satisfação por algo adquirido ou conquistado, solidão, prazeres, entre outras emoções. Contudo, é de sua responsabilidade as consequências que disso vier, perante si próprio e perante a sociedade que o rodeia. A gente precisa entender que nós somos os responsáveis por tudo que a gente pratica, por tudo que a gente pensa. A gente precisa parar de dar as desculpas. Mas eu fiz isso porque alguma coisa. Eu fiz isso porque aquilo aconteceu. Não. Assuma as consequências das suas ações, daquilo que você fala, daquilo que você faz e daquilo que você pensa. Ele deve assumir-se como resultante do que gera na vida e para a vida. É que foi isso que a gente acabou de conversar. Esse tema, nem tudo é obsessão, né, que eu tirei ele do portal espírito.org.br, que é um estudo que um irmão faz e eu achei, né, muito importante para esse tema da noite. Como é comum algumas pessoas acharem que tudo que acontece de errado em suas vidas é consequência de uma força sobrenatural que atrapalha a sua prosperidade. Se não conseguem a promoção cobiçada no emprego, foi enganado por seu superior, nunca por falta de experiência ou até competência. Também, às vezes, tem um outro lado para ele trabalhar a paciência, né? Também. A caridade com aquele superior, quando ele é impertinente, né? Isso. Toda moeda tem os seus lados, né? Bom. Opa, vai pra cá. Exemplo, no trabalho, teve um colega que ele foi promovido, né? Sim. Aí foi promovido, aí hoje ele tá falando um monte de palavrão, tudo tal. Tá dando tudo errado. Aí tu vê assim. É a primeira vez que eu vejo uma pessoa ser promovida e ficar estressado. Aí ele, não tá dando tudo errado, fizeram alguma coisa pra mim, não é possível. Eu fiquei doente, eu vou ter que fazer isso, eu tirei serviço assim, vou tirar serviço assado, e porque não sei o quê. Aí tu olhou pra cara dele, meu amigo, com a promoção vem a responsabilidade. A consequência agora dela, né? Tem que assumir agora. Acha que ser né, promovida fica numa cadeira, numa sombra, refresco e só carninha da brasa? Às vezes não é bem assim, não. Continuando. Se o carro quebrou, foi inveja do vizinho.
e não por falta de manutenção. Se não acertou na loteria para comprar a sua casa, é porque foi falta de sorte ou olho grande dos inimigos, nunca por ser apenas um jogo. As velhas desculpas daquilo que eu acabei de falar. A gente precisa assumir toda a responsabilidade perante a vida que a gente leva. Essa frase aí do capítulo vai cair no estudo do item de hoje, né? Aquele senhor da manutenção da sua fazenda, né? Sim, entendi. Aí a gente volta para Kardec, o Livro dos Espíritos. Agora é o Livro dos Espíritos. É item 530. Não podem os espíritos levianos e zombeteiros criar pequenos embaraços à realização dos nossos projetos e transtornar as nossas previsões. Seria eles, numa palavra, os causadores do que chamamos as pequenas misérias da vida humana? Aí a resposta. Eles se comprazem em vos causar tais aborrecimentos, que representam para vós, né, para nós, as provas destinadas a exercitar a vossa paciência, como você acabou de comentar. Cansam-se, porém, quando veem que nada conseguem. Entretanto, não seria justo nem acertado imputar-lhes todas as decepções que experimentais, e de que sois os principais culpados pela vossa irreflexão. A espiritualidade aqui, né, volta a trazer, né, para a gente a nossa responsabilidade de vida, né? Fica certo de que, se a tua louça se quebra, é mais por falta de aptidão em manuseá-la do que por culpa dos espíritos. Continuando o tema, mas a maior incompreensão é achar que quando adoecem é porque estão com um obsessor ou encosto. Até nisso eles são culpados. Colocam culpa no demônio, solicitam uma consulta a um centro espírita, pedem um padre exorcista à Igreja Católica ou a um pastor evangélico para expulsar o inimigo. Sempre é culpa deles, né? Não é porque a gente é incompetente, inconsequente perante as nossas ações. Sempre são culpas deles. Porém, o que eles não conseguem perceber é que, na maioria das vezes, a culpa de certas enfermidades físicas e psíquicas é produto da sua própria mente. A gente, aqui, ó, esse tema aqui, enfermidades físicas e psíquicas, ela será desenvolvida nesse estudo, pelo menos um pedacinho daquilo que eu consegui obter, entender e compreender. Isso aqui eu achei muito interessante. Teve um treinamento aqui, ainda tinha a Escola Bezerra de Menezes, aí a federação deu um treinamento sobre atendimento, vários treinos, né? Tem uma sala que era atendimento fraterno. E a monitora, ela contou que aqui também acontece, né? O pessoal chega, eu tô sentindo isso. Aí ela contou que uma pessoa chegou dizendo que estava sentindo isso. É o quê? Ela fez, eu não sei. Mas não é espírito, não é? Não sei se é espírito.
Aí eu pensava que era espírito. Assim, chega no centro espírita associando tudo a, lógico, pode ter, pode, a gente sabe que pode. Sim, Mas é disso, olha, pode ser uma somatização psicológica. Você pode estar com N problemas e estar associando. Aí é só quando a gente fizer toda a consulta, todo o tratamento, receber sim. de repente a orientação espiritual, né, é que a gente vai poder dizer. E qual foi por que ela colocou isso? Ela fez um alerta, porque assim, a gente sabe disso, né, Pedro? Dos anos 90 para trás, não sei 2000, mas dos anos 90 para trás, você chegava no centro espírita. Isso é obsessão. Isso é obsessão. Isso é obsessão. Ou é mediunidade a desenvolver. Então, É. eu lembro quando eu comecei no centro espírita, diziam assim: teve dor de cabeça, falta de apetite, zumbido nos ouvidos, excesso de vontade de comer, sono, É espírito, né? era o que mais? Era mediunidade. Era Então, mediunidade. eu que, quando cheguei no centro espírita, eu achei que, inclusive, eu dizia: você está com dor de cabeça, isso deve ser mediunidade. Deve ser um encosto, um obsessor. Pode ser mil coisas. Cansaço mental, tanta coisa. Um tempo é que a gente, quando você vê Kardec dizer que não existem sinais físicos da mediunidade. Mas veja o ponto que a gente ficava eu estou com um zumbido, então isso deve ser mediunidade. E aí o pessoal ficava doido para ter essas coisas. Pode, como também pode ser nada. Uma relação, Apenas, né? né? E essa parte que ele fala da baixela se quebrando, conforme a tradução, né, a louça, é interessante porque tem pessoas que colocam isso mesmo. Sim. De que foi a coisa que quebrou e foi um espírito. E aconteceu comigo esses dias. Eu estava na casa de uma amiga e o que é que acontece? Quando você tira um prato, coloca algo quente nele e você coloca em cima de algo, uma gotinha que seja de água, ele trinca. E fica. Meu filho, quando eu coloquei em cima uma lasanha, coloquei em cima tinha uma gotinha de água, eu acho. E quando eu coloquei, trincou todo de água. Meu Deus do céu. É um sinal. É uma coisa Igor, ruim. você está frequentando o centro? Não, aí ela disse assim, isso é coisa ruim. Será que não é do centro? Aí eu disse, não. Se é ruim, deve vir dali, ó, de onde tu estás. E o pastor olhou para mim, pegou na minha cabeça, pegou na tua e disse, alguém aqui está com ansiedade. Você está com ansiedade, né, meu filho? Estou sentindo que você está com ansiedade. Eu disse, não, porque eu sou enfático. O que o outro sente, eu consigo sentir. Menino, ele olha, saiu de perto. Mas isso que Igor falou, né? Acontece muito. Sabe? A pessoa, e, por exemplo, você falou da física. Por exemplo, eu sentei um dia no ônibus da São Cristóvão, o vidro aqui, ele estilhaçou. Eu nem toquei no vidro, ele estilhaçou. Por causa da temperatura. É como os objetos de madeira de noite está lá, que é a dilatação da madeira. Ringir daqueles estrados. Os rangidozinhos, está. Aí isso que tu falou, a pessoa começa a dizer, isso é espírito. Isso é espírito, daqui a pouco começa a ver. E a pessoa é espírita, aí é culpa Eu acho do que é espírito. seu bem. E meu carro de mão estourou no terraço, sem ninguém estar perto dele. Deu um pipoco. Eu acho que é espírito. Continuando aqui, gente. Mente esta que guarda todas as culpas pretéritas ou presentes, que causa o desequilíbrio devido às perturbações do consciente. Desequilíbrio tanto espiritual, devido à estagnação evolutiva, evitando o esclarecimento como físico, porque a mente perturbada, saturada de remorsos por conduta incorreta, emana energias deletérias distribuídas pelo organismo e principalmente impregnadas no cérebro. Que ele começa explicando que nossa mente é uma verdadeira usina
Nossos pensamentos os carregam as nossas emoções. Quando a gente sobrecarrega as nossas mentes com energias de baixa vibração, junto das nossas emoções desequilibradas, o nosso corpo sente, o nosso corpo padece e a gente adoece. A gente arreia, né? Aqui na linguagem popular, a gente arreia, fica de cama. E isso eu falo por experiência na minha família. Mais na frente, isso que eu acabei de falar, vocês verão. A mente em ação. Aqui a gente volta para a Joana de Ângeles. Sou apaixonado por Joana de Ângeles. Ela tem uma psicologia que faz inveja, viu? Mais graves que as viroses habituais são aquelas que têm procedência no psiquismo desvairado. Essa mensagem dela, tu sabe quanto foi? Sei. O ano. Isso aqui e eu de um livro. Nós vamos botar aí uns 10 anos, 15 anos. No livro a capa era aquelas capas antigas. Eu não me recordo o ano agora. Aí você vê o quanto está atual, né? O quanto ainda é atual e o quanto, né, não mudou nada. Sim. Pelo contrário, está piorando. A gente repete os mesmos problemas, as mesmas imperfeições, naquele loop que nunca termina. Inclusive, isso que Igor falou, né, que era no negócio do reformador, naquele sentido. E foi um artigo de uma reflexão que, mais uma vez, dos anos 80 para trás, 90, 80, você vê muitos processos teratológicos, né? Pessoas nascendo ligadas a outras siamesas. Era muito comum isso. As palavras mais fortes, a monstruosidade teratológica, pessoas com aleijões horríveis. Observem que vocês não veem tanto isso hoje. Porém, aumentou exponencialmente as doenças psíquicas. Isso. Por quê? Os frutos teratológicos de resgate e expiação foram amenizados. Mas aí vem os outros. Nós estamos na era da razão, né? Ou seja, era aquela coisa, o cidadão nascia leproso, existe ainda, lógico, mas era muito comum você ver crianças abandonadas. Eu lembro de uma na Bahia, que, assim, não revelaram o nome, ela era filha de uma família riquíssima e nasceu siamesas. Do tronco saía outra, assim, ela viveu só, o médico inclusive adotou as duas, e ela só viveu 18 anos. E você vê hoje que não tem tanto isso. Aqui e ali você vai encontrar alguns remanescentes, né? Em determinadas regiões até do país, você encontra, principalmente em lugares que tem muita miscigenação entre familiares, primo que casa com primo, e enfim. Mas hoje as doenças psíquicas, se não me engano, temos em torno de 1 bilhão de pessoas com depressão no planeta. Hoje a área que eu atendo é justamente assim, primo com primo. Então, assim, você vê geneticamente eles com muitos problemas. São crianças que têm, você pensa que ele está só com autismo, ele tem TDAH, ele tem autismo, outros já chegam com uma depressão muito profunda. Então, assim, coisas que vêm realmente... Você não via em criança? Não via. E hoje você está vendo muito, né? E a tendência realmente é piorar, porque é como eu estava assistindo um podcast, eu estava assistindo uma psiquiatra, Ana Beatriz, e ela estava falando assim, a gente vive hoje num mundo apocalíptico. Então, o que era um apocalipse antes? Era um cara, um robô, uma máquina, que tinha uma luz na testa, né, e que tinha o poder nas mãos. E a gente tem isso e a gente não tem atenção nisso. É o celular. Nós temos o poder na mão, segurando o celular. A luz que reflete o celular, ela bate na testa, porque automaticamente ela está nessa visão. E aí, tudo aquilo aí é o que está destruindo muita gente. Você vai para por exemplo, já eu falando, né, não mais ela, mas assim, você vai
para um Instagram da vida, uma rede social, você passa 5 minutos olhando uma rede social, você vê a vida dos outros perfeita, né? Uhum. E você diz assim, meu E Deus, não quanta é. perfeição existe aqui. E eu né, assim, tô aqui me trabalhando, me esforçando o máximo que eu posso, eu não consigo ter uma família tão perfeita, uma vida tão perfeita. Quando, na verdade, aquilo ali é só aparência, né? Comercial de Isso. margarina, como eu digo direto. É comercial de margarina. Isso gera esse problema aí, ó, que ele falou. Justamente, é o que vai para justamente isso. E aí começa esse aumento, esses problemas que vão tendo. Você, agente da vida organizada, a mente sadia propicia o desenvolvimento das micropartículas que sustentam com equilíbrio a organização somática, assim como, através de descargas vigorosas, bombardeia os seus centros de atividade, dando curso a desarmonias inumeráveis. E isso que a gente estava conversando. Nossa mente gera tudo aquilo que é necessário para o nosso equilíbrio. A gente, quando passa a viver uma vida desregrada, desequilibrada, né, dando atenção àquela vida ficciosa que aquele vizinho tem porque posta no Instagram aquilo que ele não é, a gente acredita que ele tem aquilo que a gente não tem. A gente começa gerando emoções ciumentas e a nossa mente começa a se desequilibrar porque a gente quer aquilo que a gente acha que o outro tem, que muitas vezes o outro não tem. Aí começa todos os conflitos mentais, dia após dia. E isso também, eu falo por experiência dentro da família, né? Sem muitos detalhes. Assim como um equilíbrio, né? No casal. Tem um que é insatisfeito, né? Inseguro, impaciente, o outro já tem aquela índole da oração, do silêncio. Isso. Né? Como esse artifício. Justamente para chamar a atenção do outro. Você agora foi na veia. Veja viu? como ele é. Procura também ser assim. É. Né? Você foi bem assertivo agora. Exato. Bem assertivo. Eu vejo a minha vida passando, Pedro. Você falando. Quem quiser ver Nosso Lar, Noções de Lar, no livro Nosso Lar, um capítulo chamado Noções de Lar, onde Dona Laura explica a André Luiz um conceito matemático de um ângulo reto, conceito de lar. Ele diz assim, o homem é essa, eu não lembro agora, né? Essa paralela aqui, né? Horizontal. A mulher está na vertical. O ângulo perfeito aqui de 90 graus significa o equilíbrio. Então a mulher, tendenciosamente, a mulher tem mais, é uma questão de espiritualidade. O homem, pela própria natureza antropológica nossa, é mais voltado para o imediatismo, o dia a dia. Isso vem desde a era primitiva. Por exemplo, aquela coisa assim que a gente brinca, a mulher parece que tem 10 braços, porque ela olha tudo de uma vez só. Sim. Na era primitiva, qual era o objetivo do homem, do macho? Né? Era ir caçar, para trazer alimento para a prole. A preocupação maior com a periférica era com o inimigo que vinha de lado. A mulher ficava com a prole, e não era um filho ou dois. Eram vários. Eram vários, porque era para procriar. Então a preocupação dela era essa, era cuidar da comida, cuidar disso, ver se ninguém vai invadir. Então isso ao longo dos milênios criou essa condição. Aí Laura diz assim, se o homem que fica aqui não quiser também compartilhar isso, tem um desequilíbrio. Ela, por sua vez, tem que lembrar que ele tem essas obrigações. Precisa também compartilhar com ele. Cada um que cumpre o seu papel para formar naquele equilíbrio. Né? Aí é onde ele diz, o equilíbrio está no ângulo. Se vocês lerem lá, vai ser muito mais bem feito. Né? O ângulo aqui perfeito. Senão fica um querendo ser aqui, o outro querendo ser...
A mulher só Uhum. quer se preocupar com a religião e esquece de ajudar o marido. O marido diz que a mulher só quer ser beata e esquece de ajudar a mulher. Então, assim, o equilíbrio Isso. perfeito, esse ângulo reto. Isso eu achei incrível. Porque André Luiz pensou, nossa, esse é um dos conceitos tão importantes lá, exatamente. Porque o lar, ele é a célula mãe da sociedade. Todo desequilíbrio que existe na sociedade é porque em algum momento no lar, ou em Houve um alguns lares, desequilíbrio. faltou uma certa educação. Não digo educação cultural, intelectual, não, porque tem muita gente aí de níveis intelectuais altíssimos, mas que não tem caráter nenhum. E você encontra um cidadão ali que fala 10 palavras, 9,5 são erradas, tem um Mas tem um caráter, tem uma ética. espiritualidade bem, né? Exatamente. Voltando aqui para Joana. Além desta funesta realização, interferem na organização imunológica e, afetando-a, facultam a agressão de outros agentes destruidores que desenvolvem síndromes cruéis e degenerativas. Aquilo que a gente estava conversando agora há pouco. Aqui o livro que eu peguei foi no Momentos de Da Felicidades. coleção Momentos. É um livro antigo, né? É, bem lá de trás. Como ele falou, acho que está mais de 10 anos. Oxe, É uma pai, coleção, mano. momento de alegria, momento de felicidade, momento. Vamos lá. Alerta, gente. Costumamos agir contra um inimigo externo. Ele é o culpado, foi por conta dele, disso, daquilo outro. Quando este inimigo está interno, e aqui eu fui um pouco agressivo, basta pegarmos um espelho. Nós somos os maiores inimigos das vidas da gente, somos nós. Não adianta culpar o outro. Você precisa olhar para dentro de si. Né? Ele só chegou porque você deu uma guarida. Isso. A própria Joana de Ângeles, eu não me lembro o livro, também fazem alguns poucos anos, que eu li em um conteúdo dela, que ela explica: a gente enxerga no outro aquilo que a gente é. Aquele cara é chato, aquele cara é irritante, aquele cara me faz sair do salto, me faz perder a paciência. Aquele, ele, ela, ele. Não, a gente está enxergando no outro aquilo que nós somos. Porque eu estou identificando nele aquilo que eu tenho. É um cara legal, velho. Cara, É ligeiro, bom, é ligado, humilde. Eu falo isso direto, eu repito isso às pessoas, geralmente em relacionamento. sim. Quando o relacionamento começa a ser abusivo, tanto para o homem ser abusivo, como para a mulher. Geralmente assim, um ciúme doentio. Porque eu acho que você está saindo, eu acho isso, eu acho aquilo. Eu sempre uso essa frase. Você está cobrando porque você é assim. Você faz isso, você cobra dessa forma porque você é assim. Você age dessa forma e acha que a pessoa que está com você ou qualquer outra pessoa é igual a você. E a pessoa nunca quer aceitar. E não aceita. É frequência, né? É frequência, gente. Nós somos imãs geradores. Nós somos imãs geradores que pulsamos em uma determinada frequência de acordo com o mental e com as emoções. A gente não pode esquecer das emoções. O que complica são as emoções, que geram um campo em torno da gente carregado com aquilo. Raiva, ódio, alegria, prazer, compreensão, essas coisas. A Joana se refere ao espelho. Aí Hamed, naquela orientação que Sócrates faz, né? Faz um exame de consciência a cada dia. Aí Hamed diz, como não somos sinceros, para sermos sinceros, como realmente somos, deveríamos andar sempre num túnel.
a frente, a retaguarda, o teto, a parte inferior e o lateral com espelho. Aí eu não tinha Com como espelhos. ocultar da minha Sim. vida, meus atos e atitudes, né? E Isso. quanto a essa ação, eu estou vendo no outro o que eu pratico em mim, se eu não estou mais com aquelas ações, mas no passado eu praticava. Sim. Hoje já Sim. estou melhor, mas no passado eu posso ter Sim. prejudicado aquele que está com convivência comigo. Uma Exatamente. pessoa impaciente, Isso incircuita, que né? ele falou, Exatamente. ele não leva valoriza. Aí eu tenho que ter paciência para com ele. Que no passado fui eu que posso ter transformado ele dessa forma, né? Eu acho que é Humberto Campos, ele encontra, não sabe agora se realmente é Humberto Campos, ele encontra lá no plano espiritual um espírito, que até o nome dele é muito conhecido, extremamente elevado, um herói do evangelho, e quando ele encontra, ele começa a falar assim, nossa, você é isso, você é aquilo, e ele, toda vez que ele joga uma coisa assim, você é um espírito iluminado, mas andei muito nas trevas. Você é um espírito bondoso, mas filho, muito mal. Aí ele vai falando isso e o pessoal começa a observar. Ele está tentando ver se ele baixa aquela atitude de enaltecer excessivamente. Porque tem esse aspecto também. O exemplo arracha. Gente, o exemplo arracha quem está nessa frequência e o exemplo. Se fosse assim, não tinha crucificado Jesus. Né? É simples assim. Então, lembram da parábola da parábola do semeador? Que Jesus disse? Que, do semeador não. Que é aquela parábola, deu branco agora, gente. Das sementes lançadas do semeador, né? Isso, A semeador. semente foi lançada, o semeador saiu a semear, e diz assim, semeou no canto, não ficou. No outro cresceu, mas foi sufocada. No outro ela cresceu, os pássaros vieram levar. Aí teve um que rendeu. 30, 60, 100 por 1. Não foi igual. Então, nem todo mundo conseguiu absorver. Esse que Pedro falou. Mas um que eu não absorvi hoje é diferente. Sim. Continuando as minhas observações, o homem projeta no outro tudo do que está cheio. Como muitas vezes é imaturo para realizar uma autoanálise perante o que sente e o que é, em sua constituição física e mental, projeta as impurezas do que está cheio, porém, sem coragem para reciclar-se no próximo que se assemelha àquilo que a gente está falando. Aquilo que eu sou, aquilo que eu estou, eu pego e jogo tudo nas costas daquela pessoa, julgando ele. Mas aquilo que eu identifico nele é tudo que é meu. É tudo o que eu sou. Porque eu não tenho a capacidade, deixa eu escolher as palavras, eu não tenho a capacidade ainda de fazer uma autoanálise de forma honesta, de forma coerente comigo mesmo. Mas é mais fácil eu vomitar no outro aquilo que eu estou cheio. É mais fácil e mais conveniente, né? O desequilíbrio da mente faz com que o comportamento da pessoa se altere aos poucos e de forma contínua. Começa com pequenos conflitos emocionais e alterações fisiológicas e imperceptíveis. E, à medida que se prolonga, pode alcançar a loucura e debilidade orgânica lastimável. Aquilo que a gente estava conversando alguns minutos atrás. A gente acaba adoecendo pelas emoções e por aquilo que a gente cria em nós mesmos.
E isso acaba refletindo no físico, né? Que o físico é aquela esponja, né, do nosso espírito, né, da nossa alma. Quando o físico adoece, aquela enfermidade ela já está projetada no nosso perispírito. O físico é um filtro do nosso espírito. Um filtro que na reencarnação ele serve para recuperar o perispírito. Sim? Sabe que a nossa mente, eu tenho uma personalidade desequilibrada. Então eu vejo o outro que é paciente. Então eu tenho que começar a refletir. Se eu continuar, então eu tive uma oportunidade de ver um espelho no outro, que é paciente. Sim. Se eu não procurar me vigiar, então a mente não vai aguentar aquela minha forma. Então vem esse transtorno final, é loucura. Perfeito. A mente humana pode ser comparada a uma usina de forças e, estando desequilibrada, emite energias destrutivas que podem atingir primeiramente o próprio organismo do emissor, a própria pessoa, né? E posteriormente a outros organismos em seu campo de ação, que você acabou de falar. Essa energia deletéria pode causar danos irreversíveis ao organismo físico, levando o homem ao desencarne. Aí quando o pensamento me chegou, eu passei logo. Se eu não passar, um de vocês copia. Ele fala primeiro do que eu. Isso. Por isso que eu tenho para você. Esse povo espírita lá, né, do Joana de Anjos é complicado. Não deixa ninguém, né, trabalhar direito. Eu lembrei agora daquela história. Né? Todo engraçado. Pronto. A mente perturbada cria uma aura densa de carga negativa, infectando os ambientes por onde circula. Por sintonia, outras mentes podem absorver essa carga e se desequilibrarem. Eu estou naquele dia difícil. Eu passo uma semana difícil, a minha carga fluídica, a minha carga energética está bem densa, complicada e perturbada. Aquilo vai me complicar, aquilo vai ficar me adoecendo. E isso, meu campo áurico também está pesado, está denso, né, pela frequência densa que eu estou. Eu chego perto de pessoas, Mal. aquela pessoa vai passar mal, e que se ela não sair de perto de mim, ela vai passar mal a ponto de vomitar, ficar tonta e até, né, desmaiar, né, dependendo de como eu estou e dependendo da sensibilidade dela. E aí entra aquela questão que você falou lá no início. Não é espírito. Não é É espírito. energético. Isso. Eu não sei, mas eu acho que o passe, né? Na hora de estar fazendo aqui o passe magnético, acho que você consegue ter essa Às vezes o sensação, magnetizador ele absorve. não é? Porque essa semana eu tive náuseas. Eu saí daqui, teve uma hora que eu parei, fiquei assim, respirei, né? É físico, né? Voltando, sabe? Eu disse, meu Isso é Deus. físico. O passe magnético, É. ele é estabelecido numa lei física. É porque no magnetismo você está fazendo uma transfusão. Você está absorvendo do paciente, passa por você como se fizesse a moldeado. É isso. O passe magnético. Exatamente. Por isso que o magnetizador sente. Mostrar o Se magnetizador fosse passista, passe né? espiritual. Até o espiritual também, você sente. Aí você sabe que o espiritual você. Quem tem olhos para ver, o pensamento para você ver, tem coração para pedir. Então você pede ao alto aquele do nosso irmão, mas ajuda, né? Estou entendendo. Pronto. Portanto, antes de colocar a culpa em terceiros, principalmente nos
desencarnado ouse prejudicar a sua saúde física e mental, observe a sua conduta moral e procura a resposta dentro de si. Isso tudo que a gente está conversando aqui. É bem maior. Observe se você está de acordo com a lei de amor, justiça e de responsabilidade que o Pai estabeleceu para todos os seus filhos, para que a sua própria consciência não seja o seu juiz. Concilia-te com teu inimigo, enquanto estás a caminho, disse o mestre. Esse inimigo pode ser a sua própria consciência, a te cobrar uma conduta correta e a sua reforma íntima. Tem pessoas e eu sou assim, é que eu que me cobro muito. Eu chamo, né, muita atenção, né, de mim mesmo. E assim, né, que esse texto que se enquadra, a gente precisa fazer uma autoanálise daquilo que a gente faz durante o dia a dia, mas a gente precisa fazer de forma equilibrada. A gente precisa nos cobrar, ótimo, mas a gente precisa fazer isso de forma equilibrada, porque até essa forma desequilibrada de você se autocobrar acaba gerando prejuízo para a sua própria mente. Você fica em um estado perturbado com isso. Experiências também. Do que eu estou falando aqui, tudo são experiências. Calma que vai. Pronto. Então, podemos concluir que nem tudo é obsessão, mas tudo é espiritual, porque todos nós somos espíritos, com a oportunidade divina de estarmos encarnados neste planeta. Alguém tem alguma pergunta? Algo a falar sobre o tema aqui abordado? Colocamos essa palavra, né? Somos humanos. Às vezes por desculpa, não queremos, né, fazer nossa Isso. formação, né? Isso. Então, Somos gente. humanos, né, estamos enquadrados nessa última frase aí, né? Gente, obrigado por mais uma oportunidade, tá? Muito obrigado. Nem tudo é obsessão. Sim. Por isso, no senso espírita, o pessoal chegando. Vocês não estavam ainda, eu pedi aula. Nossa, cadê o nome? Eu lembro de uma pessoa que queria fazer atendimento e ele sabia que tinha que passar no prova. Eu fiz tantas para passar em uma, não estudo. Assim, é complicado, né? O pessoal tem uma condição de pensamento equivocado. Isso também, né, gente, tem uma certa passada de responsabilidade determinada. Até instituições que promovem esse tipo de conceito, né? Vamos lá no centro para resolver tudo. É isso. Então vamos fazer a nossa prece de encerramento. O Edson fazer a prece final para a gente dirigir a primeira parte do trabalho. Amado Mestre Jesus, somos gratos pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui reunidos, ter ouvido as suas palavras por meio do nosso irmão Eric, na exposição feita hoje, e possamos entender as nossas responsabilidades perante a vida que nos colocamos à prática diária para o nosso aperfeiçoamento moral. Coloquemos
as nossas atitudes e nossas consciências antes de julgar. Mestre, nos proporcione sabedoria e discernimento para a melhor acertativa em nossas vidas, para que possamos evoluir e um dia conseguir lograr o êxito da vitória perante as atividades a quais nos propusemos a executar. Continue nos amparando hoje e sempre. Em nome de Jesus, Maria Ângela e Maria de Nazaré, encerramos o estudo.